Senhor, como é bom estar aqui, um sábado tão abençoado, que nós possamos sair daqui impactados pela palavra de Deus, amém? Abra a palavra de Deus comigo no livro de Gálatas, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gálatas, capítulo 1. Aleluia, Deus. Enquanto você procura, pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui. É muito bom estar na casa do Senhor. Amém? Amém. Todo mundo achou? Está escrito assim: Paulo, apóstolo, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos que estão comigo na igreja da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, ao qual para todo o sempre. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui porque Deus nos sustentou, nos trouxe até aqui, Deus guardou o nosso sono, né? E nós podemos estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, como já foi falado, sobre o apóstolo Paulo. Acredito aqui que a maioria das pessoas aqui já conhece a história desse homem, né? Quando a gente lê esse primeiro capítulo aqui de Gálatas, se você parar para pensar, você não consegue imaginar que o homem que fala isso era um homem que perseguia a igreja de Cristo, né? Você não consegue imaginar que um homem que há muito tempo, por muito tempo na sua vida, persegue os cristãos, né? Muitos morreram por conta de Paulo, e você olha e vê ele falando, se apresentando como servo de Cristo. Isso só me mostra o quanto Deus pode mudar a vida das pessoas. Eu acredito que Paulo, a história de Paulo é uma história real da mudança de Deus na vida do ser humano. Não tem um que leia a história desse homem que não veja a transformação de Deus. Hoje nós vamos falar sobre graça, transformação e obediência. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 1, que é esse que eu li, no capítulo 1, no versículo 15, diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Eu acredito que até a nossa vida, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, é pela graça de Deus, porque nós não somos os bonzinhos da terra, né? Nós não somos as pessoas mais boazinhas. Nossa, os mais bonzinhos o Senhor escolhe. Não. Contudo, na vida de Paulo eu aprendo isso. Se não fosse a graça de Deus na vida de Paulo, ele não teria se convertido. E a escolha de Paulo, porque Paulo escolhe, né? Apesar daquele encontro, né, com Jesus tão grande, eu acredito que seja quase impossível uma pessoa não se converter, mas Paulo poderia ter escolhido não se converter. Eu vou continuar te perseguindo. Mas Paulo escolhe isso, porque foi derramado sobre a vida de Paulo essa graça. Às vezes a gente acha que por nossas contas a gente consegue fazer qualquer coisa, mas nós não conseguimos. Se não é a graça de Deus sobre a nossa vida, nós não conseguimos fazer nada. Eu sempre falo isso, né? Que a Bíblia fala, pelas suas forças você não consegue nada. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que pedir força a Deus. E essa graça que recaiu sobre a vida de Paulo, recaiu sobre nós.
Porque nós precisamos dessa graça, né? Muitas vezes a gente vê pessoas e a gente fala assim: nossa, a pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem como se converter, essa pessoa não vai seguir a Jesus. Imagina! Gente, olha a vida de Paulo. Se um homem que foi ensinado, sabia todas as leis judaicas, ele conhecia todas as leis, ele é ali, depois da morte de Estevão, designado a liderar a perseguição dos cristãos. Ele é designado a isso. E Deus fala para ele: não, já que você me persegue, é você mesmo que vai trazer o povo para mim. Porque para Deus não é igual nós vemos. Deus não me enxerga do jeito que eu estou. O Senhor não me vê do jeito que eu estou. Ele me vê como eu sou. Ele me vê aquilo que eu sou na minha casa. Ele me vê aquilo que eu sou com os meus filhos, o que eu sou com meu esposo, o que eu sou no meu trabalho. O Senhor me vê como eu sou. As pessoas veem o estereótipo, né? Vê a parte de fora. Vê como você se veste, vê o seu cabelo, vê algum tipo de atitude sua. Por uma atitude sua te condena. E Deus não. Porque Deus teria tudo para recusar Paulo, não para trazê-lo para ele. Condenar a Paulo e falar: o seu destino é o inferno. A sua eternidade vai ser no inferno. Mas Deus não. Deus quer ter um encontro com esse homem. Porque apesar de Paulo usar a sua vida de uma forma errada, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, perseguindo a Jesus, apesar de Paulo usar tudo isso, ele era um homem comprometido com aquilo que ele fazia. Ele se comprometeu a isso, tanto que ele é convidado a liderar a perseguição. Ele é convidado pelo seu compromisso com aquilo que ele fazia. E Deus olha e fala: esse homem realmente ele é compromissado, ele tem um compromisso, quero para mim. E quando Deus fala que ele quer, ele quer. Ele vai mudar. Ele vai transformar aquele que para o mundo é um lixo e vai fazer dele um grande homem. Eu tenho um primo meu que ele era muito católico, muito católico. E a minha prima, uma cristã, que sempre viveu dentro da igreja, né? E a Márcia sempre falava: o Beto um dia vai para a igreja. Para a gente era impossível isso acontecer. Minha mãe falava: Jesus volta, mas Beto não vai para a igreja. Porque ele era devoto de santos, assim, muito. Criticava quando ela ia para a igreja, falava que ela ia encontrar com o pastor. Passaram-se os anos, passaram-se os tempos. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Hoje ele prega a palavra de Deus. Quando você conversa com ele hoje, você fala: não é o mesmo homem. Não é o mesmo homem, não pode ser o mesmo homem. A graça de Deus recaiu sobre a vida desse homem. Glória a Deus. Porque, irmãos, de verdade, toda a família falava: ele é muito católico. A família dele era muito católica. E ele falava: quem me batizar o quê? Eu fui batizar quando era criança. Para que batizar? E minha prima falava: vamos orar. Eu vou continuar em oração. Porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E você, minha família, você é meu esposo, você vai junto. Oh, glória, grande Deus. Como que você não vê a transformação e a graça de Deus na vida de um homem desse? E quanto muitas outras pessoas que eu já ouvi: olha, fulano não gostava de crente. E hoje você vê essas mesmas pessoas tocando a mão em outras pessoas e as pessoas sendo curadas. Aleluia. Né? Então por isso que nós não podemos julgar ninguém. Né? Nós não podemos olhar ninguém e falar: olha, você não presta para cristão, não. Porque parece que é bem esses que o Senhor pega e fala assim: esse vai prestar sim. Aleluia, Deus. Porque quem faz sou eu, quem faz a mudança sou eu. Não é pelas forças de Paulo ele teria mudado, igreja. Paulo teria mudado se Jesus não tivesse aparecido para ele.
Paulo não teria mudado. Mas só que o Senhor, Ele trata cada um no seu particular. Quantas pessoas se converteram sem Jesus aparecer para ele? Mas Paulo não. Jesus falou: eu vou ter que aparecer para esse homem. Eu vou ter que aparecer porque eu preciso dele, eu vou buscar ele. E Jesus aparece para ele, né? Como o pastor já falou, ele ficou cego. Depois de 3 dias ele volta a enxergar. Ele volta a enxergar. E com tudo isso, eu só posso ver que a graça de Deus estava sobre a vida dele como está sobre a nossa. Louvado seja Deus. A graça de Deus está na aceitação e na conversão de Paulo. Como pode Deus aceitar alguém que matou muito dos seus? Você consegue entender? Pela capacidade humana a gente não entende. E não adianta a gente tentar entender que a gente não vai entender. É como se alguém entrasse na sua casa, matasse muitas pessoas da sua família e depois você falasse assim: olha, entra aqui, senta aqui, come comigo, porque eu quero que a partir de hoje você faça parte da minha família. Como assim? Como assim? Não tem como. Você, pelas suas forças, você faria isso? Você convidaria para dentro da sua casa, para dentro do seio da sua família, alguém que perseguiu a sua família, os seus parentes, matou? Não, pelas nossas forças a gente não consegue. Com tudo isso nós vemos no capítulo 21, no versículo 21 desse mesmo livro, diz assim: depois fui para a Síria da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificaram a Deus a respeito de mim. Glória a Deus. As pessoas veem a transformação na vida de Paulo porque ele começa a anunciar a palavra de Deus. A gente sabe que a princípio as pessoas ficaram com medo, né? Os discípulos ficaram com medo. Como assim? Esse homem que seguiu, que veio para cá, porque ele veio, né, de Damasco para matar cristão, para perseguir cristão. E no meio dessa trajetória Deus para ele e fala: não, você não vai matar, você vai trazer vida. Eu não quero que você se persiga mais. Você vai trazer vida. E Paulo era um homem muito inteligente, né? Muito sábio com as palavras, né? Falava, sabia pronunciar bem. Então, por isso, ele começa a anunciar o Evangelho de Cristo. E assim como foi falado de João ontem, que João era, né, o dedo na ferida, Paulo também falava. Tem várias cartas que você vê Paulo repreendendo a igreja. Paulo falando: vocês estão errados. Com tudo isso eu vejo que Paulo realmente se transformou, porque ele abandona a vida velha. Ele abandona o pecado, ele abandona tudo que ele fazia de ruim. Paulo foi santo depois disso? Não, claro que não. O único santo foi Jesus. Único. Né? E assim, como o pastor já falou hoje, as pessoas se convertem e às vezes as pessoas falam: a sua vida vai ser um mar de rosas, vai ser tudo bem. Não, Paulo foi muito perseguido. Muito perseguido. Porque Paulo, de uma hora para outra, ele troca de identidade. Eu não sou mais o perseguidor, agora eu sou o seguidor de Cristo. E eu estudando tudo isso, eu comecei a pensar: o que eu tenho mudado na minha vida? Né? A irmã Dalice falou, em 3 anos, Paulo transforma totalmente a sua vida, né? É quando ele volta para ter com os apóstolos. E a gente às vezes tem 20, 30, 40, 50 anos e não se converteu. Porque eu conheço pessoas que vivem na igreja há 50 anos e não conhecem Jesus.
E Paulo é confrontado, né? Ele fala: olha, o meu espírito luta com a minha carne o tempo inteiro. Para nós também é assim. Quantas coisas erradas você quer fazer? A sua carne pede para você fazer. Eu não sei se vocês são santos, mas eu tenho bastante. Que a minha carne fala faz e o espírito fala não. Quantas atitudes você tem que tomar correta que a sua carne fala, vai lá, enche a cara do fulano de porrada. E o espírito fala assim, ora por ele. E Paulo vive essa guerra o tempo inteiro. Nessa guerra entre carne e espírito. E comigo e com você não é diferente. Conosco não é diferente. Nós não temos diferença de Paulo. Jesus nos ama da mesma forma. Deus nos escolheu da mesma forma para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Porque é isso que a palavra dele a todo momento fala. Olha, eu preciso que vocês anunciem. Nós que estamos aqui já conhecemos a palavra de Deus. Nós tentamos de todas as formas seguir corretamente a palavra de Deus. Aquilo que agrada o coração de Deus. E o mundo lá fora conhece? E aquele amigo do seu trabalho conhece? E o seu vizinho conhece? Será que a gente é tão egoísta que a gente quer ir para o céu sozinho? Então Paulo começa a pregar ali. E muitas pessoas que viram Paulo perseguindo a igreja, agora vê Paulo trazendo as pessoas para Cristo. As pessoas pensaram, ou eu estou ficando doido, ou esse homem realmente teve uma transformação. E Paulo realmente resolve morrer para o mundo e viver para Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aleluia. Enquanto nós como igreja não aprendemos que não é mais as nossas vontades, não é mais o que a gente quer fazer. Ah, mas eu não vou porque eu não quero. Tá, mas se Deus te mandou, você tem que ir. Você tem que fazer. Eu por um tempo, eu demorei um pouco para entender. Porque eu queria que as minhas vontades sobressaíssem a vontade de Deus. Só que o Senhor nos escolheu, né? Todos nós que estamos aqui, o Senhor chamou pelo nome. Ninguém está aqui de passagem. Todos nós temos que passar pela mesma transformação que Paulo passou. Eu, desde o finalzinho do ano passado, eu tenho passado por muitas transformações na minha vida. Porque eu escolhi assim. Eu escolhi. Ou eu mudo, ou eu aprendo o que é ser um cristão de verdade e seguir a Deus e seguir a Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que fazer o que Jesus faz. Ou eu aprendo com tudo isso e tomo uma posição na minha vida e mudo, ou eu saio e vou para o mundo. Porque para mim ficar em cima do muro não dá. Quando eu falo ficar em cima do muro, é você saber, eu aceito isso da palavra de Deus, mas isso eu não aceito. Olha, eu concordo com isso, mas isso eu não concordo. Quando nós nos convertemos, nós temos que aceitar tudo o que está escrito aqui. Não é o que convém para a gente. Eu vou aceitar aquilo que me convém. Não é sobre isso. Nós temos que nos converter verdadeiramente. E quando eu falo nós, eu estou falando principalmente para mim. Certo dia eu estava vindo para a igreja, no ano passado, finalzinho do ano passado eu estava vindo. Quando chegou ali perto da escada, ali, da penúltima escada que tem ali, o Senhor falou exatamente assim no meu ouvido: o morno eu vomito da minha boca. Eu tomei um susto. E eu falei, meu Deus, doeu. Porque às vezes Deus fala umas coisas para nós, irmão, que dói. Mas é por amor.
O morno eu vomito da minha boca. Eu cheguei em casa e falei com meu marido assim: o morno Deus vomita. Não, eu falei para ele: Leandro, o morno, o que Deus faz? Ele falou: Deus vomita da sua boca. Eu falei: pois é, eu estava indo para a igreja e Deus falou isso para mim. Então, ou eu tomo uma posição e eu volto para os caminhos do Senhor, ou Ele não precisa mais de mim. Ou eu fico do jeito que eu estou. Transformação, atitude. Nós temos que ter a atitude de mudar. Não esperar que o outro mude. Ah, mas se a Dete mudar e a Dete for uma cristã, uma crente de verdade, eu vou ser cristão. Não, eu preciso mudar. Para que toda a minha família veja em mim Cristo. E eles queiram seguir esse Deus. Que eles queiram servir esse Deus que eu sirvo. Mas essa transformação eles precisam ver em mim. Assim como viram na vida de Paulo. Ele acabou de dizer, as pessoas falaram assim: olha, aquele lá que perseguia os cristãos, hoje ele está pregando a palavra de Deus. E eles juntos glorificaram a Deus por isso. Como é gostoso você ver uma pessoa se converter. Nós tivemos um irmão que aceitou Jesus aqui. A festa no céu foi imensa. Nós não conseguimos enxergar, mas lá no céu teve uma festa imensa. O nome dele escrito no livro da vida. E nós, será que nós nos alegramos com isso? Mais uma alma. Amém, aleluia. É mais uma alma. Isso tem que ser corriqueiro dentro da igreja. Pessoas entrando e se convertendo, entrando e se convertendo. Uma vez eu disse assim para o pastor Evo, posso me batizar de novo? Ele falou: não. Eu falei: pois é, mas eu queria lá do começo aceitar Jesus de novo e me batizar de novo, fazer tudo de novo, para ver se eu começo a fazer as coisas certas. Ele falou: não precisa disso. Faça você uma reconciliação com Cristo. Ele está aí, está te esperando, ele está te ouvindo. Não precisa de tudo isso. Você já foi batizado uma vez. Você já morreu com o mundo. Você já morreu com o pecado. Agora a nossa luta é constante e diária. Nós vamos lutar sempre. E isso vai ser até o final da nossa vida. Não viramos cristãos, viramos super-heróis. Mas quando eu posso garantir uma coisa para vocês: quando nós passamos por tribulação com Cristo do lado, é tudo muito diferente. É tudo muito diferente. Você não tem a aflição que o mundo tem. Você não tem a dor que o mundo tem. Porque nós sabemos que Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Aleluia, Deus. No verso 10 desse mesmo capítulo, diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradado aos homens, se quisesse ainda agradar aos homens, eu não serviria a Cristo. Obediência. A partir do momento que você recebe a graça, você se transforma, você se torna obediente a Deus, independente do que o mundo acha. Então, assim, se você pensa que você vai agradar as pessoas com as suas atitudes, esquece. Principalmente cristão, o povo que incomoda. O povo que incomoda esse povo do mundo é crente. Como pegam no nosso pé? Se você está rindo, você está rindo por quê? Você é crente. Se você está chorando, você está chorando por quê? Você não é crente. Se você está falando com um irmão ali do lado que não é cristão, mas você é crente, está conversando com ele? Se você não fala, mas você não é crente, você tem que falar com ele para conversar. Então assim, não vamos agradar a ninguém. Cabe a nós agradarmos a Deus. Nós precisamos nos preocupar se estamos agradando a Deus. Como o pastor falou aqui ontem, você está feliz com Deus e Deus está feliz com você? Você já parou para se perguntar isso? Você já parou para se perguntar que às vezes você olhar para o céu e falar: Senhor, fala aí, o que você está achando de mim? Você está preparado para ouvir? Será que nós estamos mesmo agradando o coração de Deus? Com as nossas atitudes? Quando eu falo, não é aqui na igreja não, é lá fora. Aqui na igreja é muito fácil ser santo.
É muito fácil. Eu quero ver a gente andar em santidade daquela porta ali para lá. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Para mim, o legado de Paulo foi um só: amor a Cristo Jesus. Um homem que tinha tudo para dar errado. Após o seu encontro com Cristo, ele escolhe viver para Deus e vai contra o mundo e tudo o que acreditava antes. Vamos nos tornar Paulos desse nosso evangelho, levando a verdade, o amor, o caráter, a obediência e a renúncia que ele nos ensinou. Pois as suas últimas palavras foram: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que a gente chegue no final da nossa vida e a gente possa falar isso. As últimas palavras de Paulo foram essas. Ele teve prazer em falar isso, sabe por quê? Porque ele foi um cristão de verdade. E ele não teve medo de morrer. Ele falou: se minha vida acabar agora, que ele já sabia que ia ser morto, se a minha vida acabar agora, estava lá abandonado por todo mundo, ele escreve essa carta para Timóteo e fala isso: eu já combati meu bom combate, acabei, a minha carreira acaba aqui, mas eu estou guardando a minha fé. Aleluia. Nós sabemos para onde vamos, igreja. Nós sabemos que aqui não é o nosso lugar. A menina que trabalha comigo perdeu o neném no dia 24, estava grávida, perdeu o neném. E eu estava conversando com ela hoje e eu falei para ela assim: a gente não tem que questionar Deus aquilo que Ele faz. Eu sei que dói muito. Dói muito. Eu falei para ela: mas só que Deus passou por isso, porque Ele entregou Jesus por nós. E nós não somos de nós mesmos. A palavra de Deus fala isso. Nós somos dele. Ele faz com nós aquilo que Ele quer. E eu falei para ela: se Ele recolheu, Ele só pegou de volta o que era dele. Porque você vê hoje, você não vê daqui 10 anos, 20 anos. O Senhor já está lá. E Ele já está vendo o que está acontecendo. Então a gente precisa entender isso. Vamos fazer o máximo para chegar, nem que ser 1 milímetro perto do que Paulo foi. Nem que ser um pouco. Se você não conhece a história toda de Paulo, leia. Leia para que você entenda o que é ser um verdadeiro cristão. Hoje, por muito menos, a gente deixa de seguir a Cristo. Hoje, por uma palavra torta, você deixa de seguir a Cristo. Hoje, por um olhar errado que a irmã não olhou para você na igreja, você deixa de ir para a igreja. Hoje, porque você não teve a oportunidade de fazer o que você faria, você fala: Deus, não quero mais. Já que o Senhor não fez para mim, não quero mais. E Paulo ouviu muitos nãos, mas continuou perseverando, porque ele foi escolhido. E todos nós que estamos aqui, nós fomos escolhidos e separados desse mundo. Nós não fazemos parte daqui. Outro dia eu falei assim: nossa, às vezes a gente vê pessoas cristãs que morrem. E eu não sei quem falou isso lá no salão. Por que as pessoas, quando morrem, o cristão, ele não fica triste? Eu falei: porque a gente só sabe que a gente não é daqui. A gente vai embora daqui. A gente está aqui de passagem. Nós vamos voltar para casa. Nosso Pai está nos esperando. E quando apraz a Ele, Ele vai nos buscar de volta. E glória a Deus por isso. E um dia todos nós vamos nos encontrar lá em cima. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.